Olá, turma! Hoje a nossa aula será de História e Geografia. Bom, nós iríamos trabalhar agora a página 121 até a página 128. Nessa unidade, vai pedir para que a gente dê uma volta no nosso bairro. Nós não vamos poder fazer isso agora. Então, eu pensei em fazer essa atividade quando a gente voltar às nossas aulas normais, certo? Vamos para a próxima unidade, página 129, o espaço urbano. Neste módulo, você vai estudar o espaço urbano, ou seja, a cidade e as suas paisagens formada por ruas, quarteirões e diferentes tipos de bairro. Na primeira figura, nós temos Cidade, de Cláudio Tosi, de 1984. Na segunda imagem, nós temos Brincadeira de Roda, de Araci, 2012. Agora, você vai trocar ideia aí com quem está com você. Essas ideias mostram paisagens de cidade. Que diferença você percebe ao observá-la? Página 130. As cidades brasileiras. O conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana, com as suas paisagens cheias de casas, prédios, ruas iluminadas, circulação de pessoas, veículos, lojas, hospitais e escola. Aqui fica o centro da cidade de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, em 2011. A zona urbana, as pessoas trabalham, por exemplo, nas fábricas, no comércio, nos escritórios, nas escolas, nos hospitais e compram o que necessitam em lojas. A próxima imagem que eu vou mostrar para vocês é a imagem do centro de Florianópolis. Essa é a rua Conselheiro Mafra, que é no calçadão, no centro de Florianópolis. E aqui tem outro, aqui é o calçadão da Conselheiro Mafra. E aqui nós temos o calçadão da Felipe Schmidt, que também fica no centro. E tem outras ruas também. E aqui fica a rua Deodoro. Tudo no centro, são ruas famosas lá no centro de Florianópolis. Ainda na página 130, você já pensou como são as cidades brasileiras? Embora muitas tenham características semelhantes como ruas, praças, lojas, residências, elas não são iguais. Cada uma tem a sua própria paisagem. Tudo aquilo que vemos quando olhamos para um lugar compõe a sua paisagem. Ruas, pessoas, casas, vegetação, rios, serras, também os cheiros, os sons e o movimento fazem parte dela. Página 131. As cidades localizadas em serras que são cheias de subidas e descidas, como de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, outras cidades são planas, como Brasília, a capital do Brasil. Há também cidades localizadas à beira-mar, como Natal, no Rio Grande do Norte, e outras que ficam no interior do país, distante do mar, como Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Há cidades muito próximas a florestas, como Manaus, no Amazonas, e cidades no meio do sertão, como Manari, em Pernambuco. Daí ali embaixo está mostrando várias imagens de várias cidades do Brasil. As cidades segundo sua formação. Assim como os bairros, as cidades também podem se formar espontaneamente. Quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar e lá constroem suas casas. Com o tempo, a população e o número de casas aumentam, formando quarteirões, bairro, por fim, a cidade. Foi dessa maneira que formou grande parte das cidades do Brasil. No entanto, algumas surgiram de forma diferente. Tiveram a sua origem em projetos de construções encomendados pelo governo. A maior parte dela foi criada para ser a capital de seu estado, de Teresina, capital do Piauí.
Aracaju, capital de Sergipe, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Goiânia, capital de Goiás e Palmas, capital de Tocantins. Essas são chamadas de cidades planejadas. Você sabia que uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo está em nosso país? Sim, é Brasília, a capital federal do Brasil. A construção de Brasília. Muito antes de se iniciar a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil para ser a capital do país. Quando Juscelino Kubitschek tornou-se o presidente, encomendou o projeto da futura capital. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente de arquitetura incomum, cujo desenho tem o formato de um avião. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, trabalharam duro na construção. E, no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. E aí abaixo nós temos a imagem da cidade de Brasília, para vocês verem que ela tem um formato de um avião. O projeto inicial da cidade de Brasília, feito pelo urbanista Lúcio Costa, denominado Plano Piloto. E aqui nós temos a Catedral Metropolitana de Brasília, Distrito Federal. Página 134, atividade número 1. O que caracteriza a paisagem da zona urbana? Está lá no início do texto. O que é uma zona urbana? O que você olha para a zona urbana, você vê? Número 2. Observe as imagens e responda as questões. A número 1, a número 2, a número 3, a número 4. Qual delas representam uma paisagem urbana? A número 1, a número 2, a número 3 ou a número 4. Vocês vão olhar e vocês vão dizer para mim por que vocês escolheram aquele número. Letra B. Essas imagens, quando observadas em sequência, revelam uma história. Que título você daria a ela? Página 135. Problemas das cidades brasileiras. Atualmente, a maior parte da população brasileira mora em cidades. Por que isso acontece? Entre os vários motivos está a busca das pessoas por melhor qualidade de vida e o fato de grande parte das cidades oferecer serviços públicos importantes para a saúde e o bem-estar da população. Porém, o rápido crescimento das cidades gerou muitos problemas. O grande número de veículos aumenta a poluição atmosférica, que é o caso pelos gases emitidos pelo escapamento dos carros. O ônibus é um importante meio de transporte público, mas muitas vezes não há ônibus suficiente para a população, o que causa a superlotação. A seguir, vamos estudar um problema comum a quase todas as cidades brasileiras. Quem? O lixo. Página 136. Todos os objetos que tiveram alguma utilidade e já não servem mais se transformam em resíduos que chamamos de lixo. Pode ser resto de alimentos, papéis, latas, garrafas, papel higiênico, embalagens, pilhas e etc. Móveis e aparelhos eletrônicos e eletrônicos velhos ou quebrados também se transformam em lixo. Além das moradias, as indústrias, os restaurantes, os locais de lazer, os hospitais e os consultórios médicos e odontológicos, o comércio e a construção civil também produzem resíduos. E ali embaixo nós temos a imagem de lixo despejado na lateral do mercado municipal em Teresina, no Piauí, em 2010. E abaixo nós temos lixo em rua na cidade de Curitiba, no Paraná, em 2013. Mas para onde vai todo o resíduo que produzimos em nossas casas? No dia a dia, esses objetos são colocados nas lixeiras. E assim como em passe de mágica, eles desaparecem de nossas portas.
Mas os resíduos produzidos nas cidades não desaparecem, simplesmente. Eles vão para os lixões ou para os aterros sanitários. O lixão. Lixão é o nome que se dá à área onde os resíduos são depositados diretamente sobre o solo. Os restos de alimentos, ao apodrecerem, produzem um líquido mal cheiroso e muito poluente, o chorume, que, levado pelas águas da chuva, pode contaminar os rios e os córregos. Podem também penetrar no solo e nas águas subterrâneas. Além disso, os resíduos provocam a proliferação de ratos, baratas e mosca. E tudo isso gera doença, como a dengue e o tétano. Lixão em Iguape, em São Paulo. Apesar desses problemas, a maioria das cidades do Brasil utiliza lixões como depósito de resíduo. Abaixo nós temos um retângulo que depois eu vou explicar para vocês o que é para fazer. Página 138. O aterro sanitário. O aterro sanitário também é uma área usada para depositar resíduos. Neste caso, porém, o terreno é preparado com produtos que isolam o lixo do solo e das águas subterrâneas, evitando a contaminação. O tratamento correto do chorume e o fato de resíduos serem cobertos por camadas de terra evitam também o mau cheiro, os bichos e as doenças. Esse é o aterro sanitário em Paros, em São Paulo. O problema é que os aterros logo ficam saturados por causa da quantidade de lixo produzido nas cidades. Daí surgem mais problemas. O que fazer com o antigo aterro? Onde encontrar novas áreas para depositar mais resíduos? Página 139, atividade número 2. Pinte as palavras que nomeiam locais onde são produzidos resíduos. O lixo, né? Onde produzem lixo. Moradias, indústria, locais de lazer, hospitais, comércio, praia, construção civil, escola, salões de festa de aniversário, minha casa. Número 2. Recortem as imagens do anexo 4 e encaixe corretamente sobre o texto, a qual cada uma corresponde o lixão e o aterro sanitário. Então, vocês vão lá no anexo 4 e vocês vão ver o que é lixão e o que é aterro sanitário. E aí, vocês vão colar nos quadrados que estão aqui. Aqui fala sobre o aterro sanitário, na página 138. Na página 137, vocês vão ver qual é a imagem que representa lixão. Aí vocês vão colocar aqui, recortar e colar. Número 3. Nas cidades, cada pessoa produz cerca de 1 kg de resíduos por dia. Calcule a quantidade de resíduos que você já produziu até hoje. Como você vai fazer? Você vai pegar um ano, tem 365 dias, vezes a idade que você tem hoje. Aí você vai encontrar quantos quilos de lixo, de resíduo, você já produziu até hoje. Eu nem vou fazer a minha conta. Ainda na página 139, número 1. Conforme o que você estudou, tudo aquilo que os nossos sentidos percebem quando observamos um lugar é chamado de paisagem. Muitos artistas representam as paisagens por meio de quadros ou fotografia. Veja como Francisco Rebolo, um pintor brasileiro, representou a paisagem da cidade de Olinda em 1974. Olinda, de Francisco Rebolo. Agora, anote os principais elementos da paisagem retratada neste quadro. Para isso, leve em consideração o lugar onde se situa a cidade, as cores que predominam na paisagem. Quais são? Então, você vai pegar o seu caderno de História e Geografia, colocar a data e a página 139 e você vai dizer
tudo que está retratado nessa paisagem de Francisco Rebolo. Página 140, atividade número 2. Observe a paisagem vista de alguma janela de sua casa. Depois, em uma folha avulsa, represente por meio de um desenho. O que vocês irão fazer agora? Vocês vão pegar uma janela, vão olhar o que tem lá do outro lado da janela e vão desenhar no seu caderno de desenho, certo? Não esqueçam de colocar a data e o número da página também lá no caderno de artes. A número 3 era para trazer uma calculadora, mas não será necessário. Número 4, complete a cruzadinha e mostre que você compreendeu os últimos textos trabalhados na aula. Aí ali tem as perguntas, letra A, B, C, D, E e F. E você vai dar a resposta em cada uma das letras. Então tá, está bem fácil de fazer, não é? Então essa foi a nossa aula de História e Geografia. Façam com bastante capricho, com bastante atenção. E às 16h30 iremos fazer as correções. Então, um grande abraço, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.